Nós vimos a solução para a regressão linear utilizando álgebra linear e é uma solução analítica, nós calculamos os valores exatos. Obviamente nós fizemos um exemplo com 3 pontos, mas aquele número de pontos lá você pode aumentar indefinidamente o número de pontos e você obtém os mesmos resultados. Ainda digo mais, você pode também mudar as dimensões das matrizes e aí você pode também encontrar os resultados da mesma forma. Então por isso que nós colocamos a solução de álgebra linear em primeiro lugar, porque ela é mais genérica do que, por exemplo, a solução que nós utilizamos rotineiramente na estatística. Bom, de qualquer forma, existem situações em que ela complica um pouco a nossa vida com relação a essas matrizes. Se elas não forem inversíveis, a gente vai ter problemas. E, em alguns casos, nós precisamos de soluções numéricas. Então, nós vamos ver um método de solução numérica para a regressão linear, que não somente é usado para a regressão linear, mas também em várias outras áreas, em várias outras modalidades de soluções em machine learning. Então, vamos ver agora um algoritmo conhecido como gradiente descendente aplicado, no caso, à regressão linear. Vamos lá. Então vamos aqui estudar como é que nós fazemos, como é que nós executamos o método chamado gradiente descendente para fazer a regressão linear. Nós observamos que para cada y que nós calculamos daquela nossa matriz, então vamos voltar lá. Então nós temos aqui os pontos, que são os exemplos, né, de y e de x. E existe aqui a nossa reta que nós queremos calcular. Os parâmetros. Para cada ponto desses, nós temos uma distância uma distância que vai ficar entre o valor y que eu calculo da minha reta e o valor y real. Então nós temos aqui uma distância d3, nós temos aqui uma distância d2 e nós temos aqui uma distância d1. Bom, essas distâncias nós vamos chamar aqui de erro ou desvio. Vou apresentar aqui pelo R. O erro ou desvio vai ser o E calculado menos o Y calculado. O chapeuzinho aqui vai significar calculado. E o Y real dos nossos exemplos. Bom, um problema que a gente pode inventar aqui, se a gente quiser calcular uma espécie de média desses erros, a gente não pode simplesmente somar esses erros, porque alguns deles são positivos e alguns deles são negativos. Então, se nós somarmos todos os erros, os positivos vão anular os negativos, e mesmo que a curva esteja muito longe dos pontos, ela vai dizer que o erro é zero. Mas na realidade não é. Então, para evitar que nós tenhamos essa confusão de negativos influenciando os positivos, usa-se, então, nós calculamos o erro quadrático. Levar isso aqui ao quadrado significa dizer que agora eu vou trabalhar com valores positivos. Então, nós vamos criar uma matriz de erros. Essa matriz de erros vai ser as distâncias elevado ao quadrado. Tudo bem? Então é por aqui que nós vamos começar essa análise. Bom, então o erro médio é dividir pelo número de valores, né? Então como é que eu calculo a média? Eu divido pelo número de valores. Então o erro quadrático médio é dividir pelo número de pontos. Ou seja, eu somo todos os pontos de 1 até n dos erros e divido pelo m. E quais são os meus parâmetros ideais da minha reta? São os parâmetros da reta A e B, Y, X mais B, né? Então A e B seriam nossos, nós chamamos também de tetas, né?
Então seriam os valores mínimos, os valores que levam essa função a obter o seu valor mínimo. Ou seja, é uma minimização dessa função que nós queremos. Bom, então essa função do erro quadrático, né, nós vamos chamar aqui na terminologia, para ficarmos mais parecidos com a terminologia de otimização, pesquisa operacional, então vamos chamar isso de função de custo. Pode ser também chamada de função de perda, né, loss function, ou perda. Então existem esses termos que são usados para essa função. Pode ser perda ou do inglês loss, né, loss. Função de custo, né? Então são várias expressões usadas para definir uma função a ser otimizada. Então nós temos aqui a primeira coisa é que essa função que ela não é só uma função, ela é uma família de funções. Eu posso multiplicar, por exemplo, uma constante, obter uma função j, que é uma família, um conjunto de funções que variam de acordo com a constante, cuja minimização é obter o mesmo resultado. Então, por exemplo, se eu minimizar essa função aqui, k vezes 1 sobre m, é a mesma coisa de eu minimizar a função 1 sobre m elevado a 2. Então, j aqui seria nossa família de funções, ou uma função específica, aplicando um k. Então, lembrando que a solução para essa função sem o k é a mesma solução para ela com o k. Então, tanto faz eu aplicar aqui uma constante ou não. Graficamente, a gente pode ver isso? Pode. Graficamente, elas são o k vezes o f ao quadrado. Seria essa função, né? A f ao quadrado seria um conjunto de parábolas, né? Variando de acordo com o k. Seria assim, assim, assado. Mas tem um problema importante. O ponto de mínimo delas, né, representa sempre o mesmo valor do x. O mesmo x mínimo aqui. Vou chamar aqui de x. Chamar aqui de θ, o mesmo θ. Então isso aqui seria, não importa essa função. Por que a gente está falando isso? Porque nós vamos botar um k artificial para ajudar a gente nas contas mais na frente. Bom, então, se a nossa função é uma função quadrática, né? Por quê? Porque é um erro quadrático, um quadrado das diferenças é uma função quadrática. A derivada dela é 2x, a função x ao quadrado, 2x. Veja-se x, entenda-se x aqui como uma função que nós não queremos saber o que tem lá dentro. Então lá dentro tem alguma coisa, a gente não interessa por enquanto, x é dx. Por exemplo, se x for 1 meio de x ao quadrado, então f' de x vai ser o quê? 2 vezes 1 meio de x ao quadrado, 2 vezes 1 meio de x, que é o próprio x. Então, observe isso aqui, como isso aqui nos dá uma dica que se nós usarmos uma constante do tipo 1 meio, nós vamos obter uma derivada do x igual ao próprio x. Olha que facilidade aqui para a gente. Então, minimizar o x, por exemplo, é muito mais fácil do que minimizar qualquer outra coisa, né? Então, o k elevado a 1 meio pode ajudar a gente a simplificar as coisas, ou deixar implicitamente as coisas mais simples. Implicitamente a gente trabalha com as funções sem mesmo se perceber que está trabalhando com uma função bem mais simples. Então, nossa função a minimizar vai ser o quê? Vai ser a média dos desvios dividido por 2, ou meio vezes a média dos desvios. Então, já introduzimos aqui o meio aqui. Então, nossa função fica 1 meio, ou 1 sobre 2m, somatório de 1 até m, e aí elevado ao quadrado. Né? Podemos representar ainda esse e ao quadrado aqui como a diferença entre o y chapéu e o y real. O y chapéu é o que nós calculamos e o y real é o que nós obtivemos a partir dos dados que nos foram fornecidos. Bom, e relembrando agora, nós temos dois conjuntos de três pares ordenados, que são x e y. Nós temos três valores de x, x1, x2, x3. Poderiam ser milhares aqui, não tem problema. Apenas aumentaria o número de linhas dessa coluna x. E nós temos a coluna y, 15, 19, que são apenas 3, mas poderiam ser 300, milhares, milhões.
apenas aumentaria a coluna, a solução seria exatamente a mesma. Então, o que nós temos que fazer? Encontrar um θ, ou, né, θ para cada direção. Então, nesse caso aqui, esse θ aqui, segundo a nossa convenção, ele deveria ser aquele θ maiúsculo, né? Então, vamos corrigir aqui. Esse é o θ maiúsculo, né? Composto de θ minúsculo 0, θ minúsculo 1 e assim por diante. Então, esse θ maiúsculo seria igual ao argumento mínimo, ou seja, os valores de θ cuja, ao serem introduzidos nessa função, nos dessem o mínimo dela, para que a gente pudesse aplicar esses valores de θ na nossa equação da reta e obter a reta mais ajustada possível à nossa função. Observar, e o y, o que tem a ver aqui? O θ e agora argumento mínimo de θ para y, porque o y é função de θ, né? O y depende do θ, o y depende do θ. Observe aqui que eu já coloquei o y na forma de y chapéu maiúsculo com o chapéu maiúsculo, ou seja, e x aqui também. Então isso aqui virou para a gente uma equação de matrizes. X é uma matriz, y é uma matriz, o θ também o θ está separado aqui, mas pode ser representado também na forma de uma matriz. Bom, vamos em frente. Então, a nossa função de custo para duas variáveis, no caso θ0 e θ1, considerando que nós estamos no plano, né? Se nós estamos no plano, são dois parâmetros que nós usamos no plano. É o coeficiente angular da reta e o coeficiente linear. Um eu chamei aqui de θ0 e outro eu chamei aqui de θ1. Então, o custo de θ0 e θ1, que é, ou seja, o desvio, ou a soma dos desvios, ou a soma dos erros quadráticos obtidos, é isso aqui. Então, nós temos aqui o erro quadrático médio dividido por 2, ou seja, a metade do erro quadrático médio. Né? Se nós desenvolvermos essa equação y menos y bar, nós teremos isso aqui. Essas duas equações são a mesma coisa, só que aqui embaixo eu substituí o y chapéu pela equação dele, que é θ0xi mais θ1. Então, as duas equações podem ser usadas indistintamente, de acordo com a necessidade, de acordo com o interesse. Então, nós temos que o j, uma função de duas variáveis. Então, essa é uma função que não pode ser desenhada no plano. Ela é uma função das variáveis θ0 e θ1. Então, j é uma função um z que é f de x e y. Então, o j é uma função tridimensional, diríamos assim, né? X e y, eu sei que não pode ser representada no espaço bidimensional. Pode ser representada no plano cartesiano xy, mas pode ser representada no plano xyz. Para um caso particular, do 15, por exemplo, né? Aliás, o caso particular do nosso caso particular não é o 15, o nosso caso particular aqui é o nosso conjunto de pontos, nossos três pontos, o x10, 15, o x20 e y19, o x30 e y45. Então, nós fazendo as contas, ficaria 10 θ0 mais θ1 menos 15, do 20 θ0 mais θ1 menos 19, 30 θ0 mais 20 θ1 menos 45. Então, isso aqui seria o nosso j θ0, θ1. Para um caso particular dos nossos três pontos, se nós tivermos os valores de θ0 e θ1, a nossa função de custo será isso aí. Bom, como é que ela representa então essa função no espaço? Já dizemos que essa função não pode ser representada no plano, mas pode ser representada no espaço. Então ela seria algo como isso aqui. Pode ser representada no plano. Vamos ver isso aí no caderno, no notebook. Né? Bom, a nossa função de custo, função de perda, pode ser também chamada de função objetiva, já que nós vamos otimizar essa função. Nós definimos ela aqui como sendo a função j, recebe dois argumentos, θ0 e θ1, e teria como constantes, observe que nesse caso, o x e o y atuam como se fossem constantes. Então, o x seriam aqueles valores 10, 20 e 30, e o y seriam aqueles valores 15, 19 e 45. Nós fazíamos o somatório de x, cada valor de
de x vezes t0 mais ty, menos cada valor de j sendo y, mais t1, desculpa. Então t0 vezes x mais t1 menos os valores de y ao quadrado. Então, essa aqui é a fórmula para o desvio quadrado, médio, implementado aqui no Python. Então, nós temos aqui a nossa função objetiva. Isso aqui não interessa por enquanto. Então, vamos plotar. Aqui ficou mais interessante a visualização. Isso aqui é a função simplesmente para plotar, desenhar. Estou usando a ferramenta gráfica Plotly. Então aqui nós temos nossa função. Então ela é quase que uma parábola, só que no plano, tridimensional. Então ela tem valores de mínimo também. A gente pode visualizar pelo menos em uma direção. Na outra fica mais complicado de visualizar, mas a gente pode ver que ele não é plano, exatamente plano na direção. Não é exatamente plano nessa direção. Bom, essa é a nossa função de custo, né? E nós vamos fazer o que? Nós vamos tentar minimizar essa função, achar o ponto em que o custo é o mínimo. Essa função ela é uma deformação, uma adaptação, sei lá, de todas as funções quadráticas, né? As funções quadráticas elas têm essa forma aqui geral, que é uma parábola, né? De várias dimensões. Então, de acordo com os parâmetros que você muda, ela deforma ela numa direção, ela noutra, ela muda a forma, mas ela tem isso aqui. E isso nos garante que haverá um ponto de mínimo. Porque se a função não fosse assim, nós não podemos ter certeza que é possível encontrar o mínimo. Essas funções são chamadas de funções convexas, funções que têm realmente um mínimo local. Então, como nós falamos, nós podemos testar todos os valores possíveis de θ e achar o mínimo. Ou achar um método guiado para isso. Então, nossa questão agora é como melhorar. Posso testar todos os valores de θ possíveis e imaginar se eu tiver, por exemplo, se o θ variar de menos 1000 a 1000 e eu tiver uma matriz com 300 θ, eu vou ter 300 vezes 2000. E aí você vai partir para os milhões de cálculos a serem feitos. Então nós precisamos de um método para guiar a nossa busca por um ponto de mínimo. É um velho problema conhecido da matemática. Minimizar uma função. Então esse método que nós vamos ver é um método de minimização de funções. Velho conhecido da matemática. Como é que é esse método? Esse método é chamado de gradiente descendente. Então nós temos um método gradiente descendente que pode ser resumido em uma simples fórmula. Está aqui. Essa fórmula aqui é um laço, né? Esse laço aqui representa o gradiente descendente. Como é que é isso? É um laço interativo. Eu tenho θ como sendo meu conjunto de parâmetros, né? Variando de 1 até n parâmetros. Então, meu θ é uma matriz θ, e θj é meu θ é uma matriz de θs, né? θ1, θ2, θn. E no caso aqui, nós estamos representando pelo j. Aqui. Então, o θj, que eu estou calculando, é o θj do passo de cálculo anterior. É o θj que eu já calculei antes, previamente calculado, menos alguma coisa. Esse menos alguma coisa é um passo que eu vou dar na direção do θ mínimo. Então, observe que isso aqui é um delta. Um delta que eu vou acrescentar ao j para empurrar esse valor para o valor mínimo que eu quero, o valor mínimo daquela função. Então, esse delta aqui é calculado por dois fatores. O primeiro fator que ajuda a calcular esse delta é uma constante arbitrária. E eu digo quanto eu quero ir mais rápido, eu quero ir mais devagar, alfa. Então, alfa vai ser uma constante arbitrária que vai ser colocada na fórmula para ajudar o meu método a ir mais rápido ou a ir mais devagar.
Observe o seguinte, esse valor de alfa é muito importante, porque se ele for muito grande, você dá grandes saltos nisso aqui, pode perturbar bastante sua busca por uma solução. Se ele for muito pequeno, ele pode direcionar essa busca aqui muito lentamente na direção do mínimo. Então o alfa, um grande problema aqui de você encontrar, utilizar esse algoritmo é encontrar o bom valor de alfa. E qual é o segundo elemento aqui do nosso delta? O segundo elemento do nosso delta é a derivada do j na direção do delta. O que acontece? Se essa função for uma função crescente, então a derivada dela, aquele ponto, ele é positiva. Vou chamar aqui de derivada no ponto. Se essa função for função decrescente, a derivada naquele ponto, ela é negativa. Se essa função estiver crescendo muito rápida, ela foi muito esguia, a derivada é grande. O valor da derivada. Se essa função tiver um crescimento lento, a derivada é pequena. Então tem duas informações que essa derivada dá para a gente. A primeira informação é se ela está crescendo muito, se ela é muito verticalizada, significa que provavelmente você está se afastando muito rapidamente do mínimo. Ou ela é muito horizontalizada, ou ela é positiva, ou ela é negativa. Então essas informações direcionam, juntamente com o alfa, direcionam para que direção você vai levar o j. Se a derivada for negativa, então negativo com negativo dá positivo. Né? E aí você está dizendo, não, eu quero que você aumente o θ. Então você está nesse caso aqui, a derivada é negativa, você vai aumentar. Agora eu vou aumentar muito ou vou aumentar pouco? Se a derivada for muito grande, né? Ou seja, você está lá, você tem uma reta muito íngreme e você está lá num ponto bem distante. Então você pode fazer um salto maior. Se a reta não é muito íngreme, você está na parte negativa, mas você está próximo da solução. Né? Então, de fato, elas dão uns saltos para você de acordo com esses valores aqui. Agora, só lembrando bem, então, talvez a principal função da derivada aqui seria te guiar na direção certa, já que o alfa ele vai te ajudar a aumentar ou diminuir os seus passos na direção do θ mínimo, do parâmetro mínimo, que é isso que você quer. Então vamos então apagar aqui para continuar. Bom, uma questão muito importante desse método é que as atualizações devem ser simultâneas. Então você não deve primeiro atualizar o θ0, aí com o valor de atualização do θ0, depois atualizar o θ1. Não, isso está errado. Não funciona direito. Então você tem que guardar as variáveis em valores temporários, enquanto você estiver atualizando o laço, né? Você tem que guardar as variáveis em valores temporários, né, para o cálculo do θ dos valores anteriores, e depois que você usou os valores para calcular os novos valores do temp1 e do temp2, aí sim você atualiza os θs, θ1 e θ2. Então no caso aqui não necessariamente precisa ser θ1 e θ2, porque se você tiver isso num espaço multidimensional, você tem mais valores, uma matriz muito maior. Bom, é muito simples esse algoritmo, é só isso aí, não tem dificuldade nenhuma. O que acontece na prática? Na prática você tem uma função, essa função j. Imagine que você possa plotar ela no espaço xy, e esse aqui é só um exemplo do que ocorre. Vamos colocar aqui como se fosse uma projeção, isso ocorre em 3, 4, n dimensões. Então você tem aqui a sua função de custo, j, em função dos parâmetros, por exemplo, θ. Né? Então você vai variando aqui o valor de θ, você quer encontrar, o seu objetivo é encontrar esse valor de θ aqui, vai minimizar a função.
E você tem, ao se deslocar ao longo do valor da função, você vai tendo pontos que tem uma derivada, esse amarelo aqui, a derivada. Derivada sendo negativa significa que você vai avançar nessa direção. A derivada aqui sendo positiva significa que você vai avançar nessa direção. Então o que você faz? Daqui você vai dar um salto. Você não vai seguir de 1 por 1, valor de θ de 1 por 1 para chegar devagarzinho. Não, você vai dar um salto. Vai te levar mais próximo para a raiz. A raiz não, a ponto de mínimo. Com o valor de alfa vezes a derivada, você salta para cá. Que é o delta, né? Que vai ser aplicado, o delta, que vai ser aplicado ao valor θ que você tinha antes. Então, delta mais delta vai levar esse valor aqui. Então, você vai saltar desse valor aqui para esse valor aqui. Então, vai dar esse salto aqui. Esse salto delta que você vai dar é o produto da derivada vezes a constante alfa. Então, você salta para cá. Aqui, nesse valor, ele tem um y novo. Esse y tem uma derivada. Tendo essa derivada, o y, você calcula o novo delta. E aí, com o novo delta, você salta para esse outro ponto aqui. Esse outro ponto também tem uma derivada, amarela aqui. E tem um valor, uma derivada. E você tendo o alfa, o valor da derivada, você salta mais. Recalcula um novo salto. E você vai recalculando os saltos. E a tendência é que você vai acabar no ponto de mínimo. Certo? O alfa pode ser grande. Nesse caso aqui, imagine um alfa grande. Então, os saltos são grandes. Então, imagine aqui que você tem um alfa grande. Então, se o alfa é grande, os seus saltos são... Você vem para um lado, vai para o outro, vai para o outro. Isso pode ser tão grande, esse salto, que você vá para cá, por exemplo. Então, se o alfa for muito, muito grande, ao invés de você caminhar na direção do mínimo, você vai se afastar ainda mais dele. Ó. Pode acontecer que você vai para cá com um alfa muito grande. O alfa é muito grande, aí você vem para cá. Então, o alfa pode não te levar para o ponto mínimo. Então, ele tem que ser um valor pequeno o suficiente para te levar no ponto mínimo e grande o suficiente para te levar o mais rápido possível. Então, alfa muito grande, você cai fora. Ele não converge, nós dizemos que não converge. Alfa muito, muito pequeno, acontece isso aqui. Ó. Você vai de um ponto aqui, aí salta para outro ponto perto dele, aí salta para outro ponto perto dele. Você vai bem devagarzinho. Se isso for muito devagar, você vai saltando aqui em pontozinhos bem pequenininhos, né? Os seus saltos podem ser minúsculos, né? Então, seus saltos minúsculos podem chegar, mas podem nunca chegar se forem muito minúsculos, né? Muito, aí você fica aqui, um minúsculo, muito minúsculo, você fica aqui perdido aqui nesse pontinho que não vai nunca para frente. Então, lembrando, alfas muito grandes, jogam você fora da busca. Alfas de tamanho razoável, você vai encontrar rápido a solução. Alfas muito pequenos, você vai saltar muito devagarzinho na direção da meta, né? Então, qual é o alfa ideal? Só tem um jeito, você experimentando, testando, né? Então, esse é um problema de otimização em que você vai dando chutes aí no alfa e rapidando em sequência. Para você não ficar muito perdido, né? Então, a experiência mostra que você pode testar alfas em torno de 100 em 100, de 0,01, por exemplo. Você pode começar com isso. Depois testar para 0,001. Depois testar para 0,0001. Então, você pode variar um pouco aqui entre esses valores, aumentar um pouco aqui, pode variar um pouco aqui. Mas valores muito abaixo disso te levam para saltos gigantescos. Valores muito abaixo disso te levam para soluções pequenas. Então você tenta de 100 em 100, de 10 em 10, né? Potência de 10 em 10, você tenta encontrar um valor de alfa que resolva o seu problema. Bom, e a função j ela precisa de uma derivada, né? Nós vimos agora, precisa de uma derivada. Agora, essa derivada nem sempre precisa ser calculada analiticamente. Embora nesse caso a gente possa calcular. Então nós temos que j de θ1 e θ2 é 1 sobre 2, somatório de y menos y barra. Então nós aplicamos aqui a derivada disso aqui. Nós temos que aplicar a derivada disso aqui. Pela regra da cadeia seria algo do tipo 2 vezes 1 sobre m
vezes a derivada interna, derivada externa vezes a derivada interna, que daria 1 sobre m vezes y menos y vezes a derivada interna. Então, a derivada interna de y sobre y barra daria, como em relação ao θ, né, nós teríamos que deixar aqui, porque nós não temos ainda o y em relação ao θ. Então, seria y menos y barra vezes a derivada, substituindo y com já os seus valores de θ. θ0x1 mais θ1 dividido por dθ0. Seria o d dessa função em relação a θ0. Fazendo essa pequena manipulação aqui, você chegaria a algo do tipo d em relação ao θ0 dj de θ1, θ1 seria 1 sobre m y menos y barra vezes xi. Isso em relação ao θ0. Né? Em relação ao θ1, nós fazemos a mesma manipulação aqui, né? E ficaria 1 sobre m y menos y. Agora, essas derivadas que nós podemos calcular aqui, e às vezes pode ser que a derivada analítica seja complicada, nós não precisamos muitas vezes porque podemos calcular derivadas numéricas. Observe que a derivada numérica é fácil de calcular. Você tem uma função qualquer f de x, né? Você tem como calcular ela, e a derivada f de x vai ser simplesmente f de x mais delta x vamos apagar esse aqui, está muito grande. F de x mais delta x menos f de x sobre delta x, quando delta x tem um valor muito pequeno. Então, nós vamos colocar aqui. Então, aqui não tem como colocar um digital no valor, não seria f, né? X mais delta x mais delta menos f de x sobre o delta, quando o delta tende a um valorzinho muito pequeno. Então, esse valor muito pequeno é um valor que a gente pode colocar, por isso que nós temos computadores. É por isso que nós usamos computadores. Então, nós podemos colocar um valor de delta típico, né? Um valor de delta típico seria o quê? 0.1, por exemplo. Ou 0.0101. Ou 0.0001. Então, você fique à vontade. Você pode pegar, usar essa fórmula aqui, aplicando os deltas, um delta que você acha que é razoável, e encontrar as derivadas numericamente. Então, nós não precisamos calcular analiticamente a derivada. A gente pode pegar a própria função j e calcular o valor dela para θ, um certo x, θ tanto, o valor anterior que calculou do θ, por exemplo, mais um delta. Calculamos a função do j aplicada a θ mais delta θ, dividimos pelo delta e encontramos o valor numérico. Então, essas funções aqui, que a gente pode derivar, usar a derivada ou usar a derivação analítica, é uma escolha que você faz. Aí acaba o resultado dando basicamente o mesmo. O resultado acaba funcionando. Às vezes um pouco mais de cálculos com a derivada numérica, porque com a derivada analítica provavelmente você vai fazer mais contas, um pouco mais de contas, mas acaba dando mesmo. Tem outro motivo pelo qual isso pode dar no mesmo, é que não me interessa esse valor exato da derivada, não é importante para mim. Por que não é importante? Porque o que eu estou querendo é um delta, para fazer um salto, né? Então, vamos apagar isso aqui. Observe isso aqui também. O que eu estou querendo é fazer um salto. E já tem uma componente aqui, nesse salto que eu vou fazer, que já é uma componente arbitrária, que é o alfa. Então, esse valor exato da derivada aqui não é importante, né? Eu posso errar um pouco para mais ou para menos aqui, que ele vai ser corrigido pelo alfa. Então, o alfa vai corrigir. Então, se eu estiver usando derivada numérica ou derivada analítica, a diferença o erro que possa estar dado entre os valores da derivada numérica e analítica, eu corrijo aqui com alfa. Não explicitamente. Implicitamente, eu simplesmente acho um alfa que a coisa funcione melhor e pronto, acabou. Então, nem sempre é preciso calcular a derivada analítica. Mas, se for possível, tudo bem. Se não,
Não calculo, uso a derivada numérica. Bom, então vamos lá ver a implementação. Então vamos aqui passo a passo, ver como é que a gente roda o gradiente descendente aqui. Bom, aqui nós vamos usar as bibliotecas NumPy, que a gente já está utilizando. Então para isso a gente importa o NumPy, PS, RNP, ANP. Aqui eu não vou usar a Matplotlib, vou usar a biblioteca do Plotly. Então para a gente usar o Plotly tem que estar instalado na máquina, obviamente, com o pip ou Anaconda, sei lá como que for. Instala o Plotly e importa o plotly.graph objects as go. E o Plotly Express as px. Às vezes eu uso o Plotly Express, às vezes eu uso o Graph Objects. Então, o Plotly Express é para fazer coisinhas rápidas, né? Como, por exemplo, um scatterplot que a gente vai fazer exatamente agora. Então, nós temos aqui aquele nosso dataset muito simples, com aqueles 3 pontos. O x era 10, o y era 15, o x era 20, o y era 19, o x era 30, o y era 45. Vamos plotar ele aqui, ó. Plot express, px, a função scatter, o x igual a aqueles x, y igual a y e show. Assim, tem que rodar, né? Pronto. Demorou, mas foi. Nós temos aqui nossos 3 pontos. Primeiro ponto, x10, y15. Segundo ponto, x20, y19. Terceiro ponto, x30, y45. Começamos. Bom, agora temos que definir a nossa função objetivo. Nossa função objetivo, nós já falamos sobre ela. Já definimos da outra vez. Nós temos para o x 10, 20 e 30, para o y 15. Nós podemos passar esse x e y como argumento também. Né? O problema se ela fosse genérica, né? Se a gente quiser fazer um j bem genérico aqui, a gente tem que mudar o valor de x. Como essa função Python, o Python aceita valores default, então a gente deixa a função aqui do jeito que está, coloca valores default para x e y. Se a função que a gente for trabalhar mais na frente tiver outros exemplos, a gente muda os valores de x e y e passa a função assim mesmo. Então nossa função j está... lembrando que é apenas um laço que vai calcular o i ao quadrado menos j ao quadrado, sendo o i que é i vai variar em x e o j vai variar em y. Então essa é a soma dos quadrados das diferenças, né? Bom, aqui é a função para imprimir. Já vamos rodar aqui, não esquecer, senão vai dar erro. A função para imprimir, ela simplesmente pega os dois valores. Aqui ele faz uma coisa chamada mesh grid para poder imprimir. Esse mesh grid é o NumPy que faz para a gente, para poder gerar um conjunto de coordenadas de x e y para a gente plotar. Então o eixo x para a gente vai ser um espaço variando de 1 a 2 com 25 elementos. O eixo y também é um espaço variando de menos 3 a 3, também 25 elementos. Então eu botei já valores próximos aqui para a gente plotar onde a gente quer, já na área que a gente quer da figura. Então o Mesh Grid é uma forma de você gerar coordenadas para plotar gráficos em 3 dimensões. Então você lembra-se que há uma combinação de coordenadas. Então, por exemplo, se eu tenho x, vai ser 3 números, 1, 2, 3, e o y vai ser 3 números, 1, 2, 3, então nós temos aí combinações de x pode ser 1, y1, x pode ser 1, y2, x pode ser 1, y3, x pode ser 2, y1, então essas combinações todas são geradas com o Mesh Grid. Então o Mesh Grid é para gerar combinações, ele cria listas de combinações e passa isso para duas variáveis, o x e o y. Então é isso que o Mesh Grid faz. Então com esse x e com esse y a gente calcula o z. O x e o y no caso aqui são θ0 e θ1. Né? Ele calcula o z, que é uma função de θ0 e θ1, que são as coordenadas que a gente calculou. E pronto, aqui a gente tem tudo que eu preciso para gerar uma figura em 3 dimensões. A gente tem as coordenadas
x, que está representado pelo θ0. Nós temos as coordenadas y, que está representado pelo θ1, que são as saídas do mesh grid. E aqui nós chamamos o plotly para plotar a função 3D, a superfície, né? Ou surface. Então, na superfície ela precisa de 3 argumentos. Ela precisa do conjunto de coordenadas x, que é o θ. Ela precisa do conjunto de coordenadas y, que é o θ1, e do z. Essa função também exige que esses 3 argumentos aqui estejam no formato de mesh grid. Ou seja, eles estão como se fosse matriz de matriz, cada matriz sendo um plano. Então ele vai fazendo isso aí, isso que o mesh grid gera para a gente. Então, beleza. Definimos a função. Agora, para chamar a função, basta chamar plota custo. E aí nós teremos a nossa função. Nossa função, como nós já vimos, ela é uma superfície convexa em forma de uma parábola, né? Já vimos isso aqui. E essa função que a gente vai usar para calcular o custo. Bom, como é que funciona o gradiente descendente então? O gradiente descendente, a função dele é minimizar. Ele recebe como argumentos aqueles valores de x que a gente já conhece, aqueles valores de y. Ele recebe a função, eu chamei f igual a j aqui, que é a função de custo. Ele recebe um valor inicial de alfa, que eu coloquei aqui com 0.004. Número máximo de iterações que eu vou fazer, que é 10.000. Um erro máximo que eu vou considerar para a convergência, que é 1 vezes 10 menos 6. Isso aqui não é obrigatório. Um parâmetro que eu vou dizer se eu vou imprimir ou não as iterações. E o ponto inicial. Um ponto inicial a partir do qual eu vou começar o meu subido, descida, descendente e gradiente. Eu vou ter aqui 1.3, mas poderia ser 0,0. Podia ser outro valor qualquer. Eu estou colocando aqui valores já para tornar o nosso trabalho mais rápido. Então, vamos lá. O delta. Eu defini aqui um delta que é 0.1, que eu vou utilizar nesse caso aqui uma derivada numérica. Então, essa derivada numérica ela tem que ter o delta x. O delta θ, né? Eu vou ter aqui um 0.1. Mas poderiam ser outros valores também. E t é a variável que vai controlar o número de iterações. Θ é a matriz de θs. Eu coloquei os valores iniciais de 1, menos 3. Valores iniciais aqui. Isso aqui é o valor do custo anterior. Então eu já calculei o primeiro valor aqui de anterior. Seria o f de θ 0, θ1, x e y. Então isso aqui é a minha função de custo aplicada aqui. Eu já tenho essa f aqui, é o j, né? Que eu já tenho definido em algum lugar aqui por cima. Aqui. J, que é a minha função j. Ela está sendo chamada aqui dentro da função gradiente como f. Porque eu passei aqui o argumento f igual a j. Bom, o que mais? Então, tem também os valores y previstos, que são os valores calculados de y, né? Se for o caso. Bom, então, a função gradiente em si, propriamente dita, ela é muito simples. Gradiente descendente. Então ela vai fazer o quê? Ela vai calcular o dj de θ em relação ao θ0. Então é dj de θ0 e dj de θ1. Por quê? Porque eles são duas variáveis só, θ0 e θ1. Então para esse caso aqui da reta aqui no plano, a reta é dimensional, então ela só tem dois argumentos, que é o θ0 e θ1. Calculei a derivada. Aqui eu fiz uma fórmula muito grande, para poder simplificar depois. Eu fiz f de x mais delta x, né, menos f de x menos delta x, dividido por 2 vezes o delta. Então, tanto para θ0 quanto para θ1. Então, eu calculei a função do θ0 mais delta e θ1, menos a função do θ0 menos delta e o θ1. Então isso aqui é uma derivada parcial, né, em relação ao θ0. E o dθ1, que é o
f do θ, θ1 mais delta, menos f do delta, θ1 menos delta, tudo dividido por 2 deltas. Então aqui são derivadas numéricas parciais do θ e do θ em relação a θ0, em relação a θ1 da função f ou j. Ok, então aqui vem o algoritmo propriamente dito. Nós falamos que o que nós temos que fazer é calcular o θ em função do θ anterior. Então o novo θ vai ser o θ0 menos alfa vezes a derivada, alfa derivada θ0 anterior, colocado na variável temporária. Alfa derivada θ1 anterior, calculado também. Isso aqui eu coloquei em variáveis temporárias para fazer a coisa chamada simultânea. Então, depois que eu calculo as variáveis tempo 1 e tempo 2, que são os novos valores do θ, é que eu atualizo os θs. Né? Então eu digo, θ vai ser igual aos novos valores. No caso eu coloquei tudo na matriz. Então θ vai ser a matriz contendo os valores tempo 0 e tempo 1. Os valores de θ anterior. Com isso eu atualizei de uma vez só, simultaneamente, todos os valores de θ. Bom, depois que eu refiz os cálculos do θ, eu recalculo o j, que é a minha função de custo. Esse cálculo atual eu vou chamar de atual. Atual é o custo atual para esses novos valores de θ. É simplesmente aplicar a função f. Se aqui ele tem uma partezinha que é só para imprimir, porque são muitas interações, então eu deixei para ele imprimir somente. Se forem até 100, ele imprime de uma por uma. Se for mais de 1000, ele imprime a cada 1000 interações, ele vai imprimir que está fazendo interação. Então, a funçãozinha imprime que é perfeitamente dispensável no nosso caso. Quando é que ele vai sair desse laço? Duas condições. Primeiro que o laço ele é controlado pela número de iterações máxima. Então, isso vai ficar fazendo aqui dentro, enquanto o IT for menor do que o IT máximo. Eu poderia colocar aqui for i in range IT máximo também, não tem problema. Aí poderia até eliminar essa condição de parada aqui. Aí depende de detalhe da implementação que cada um pode fazer como quiser. Na próxima implementação que a gente vai ver, eu vou tirar isso aqui, essas excessivas linhas de código aqui para ficar o mais curto possível o código. Então eu vou dizer o seguinte, se o erro, que é o erro absoluto do atual menos o anterior, isso aqui são os custos, né? For menor do que o erro máximo, que é a minha tolerância, significa que a função convergiu para o mínimo. Então, se ela convergiu para o mínimo, retorna ok, true, convergi em tantas iterações IT e o valor de θ são esses. Acabou. Se não, ele pega o valor atual do custo e coloca anterior e retorna ao laço. Continua o laço. Então, ele vai ficar aqui dentro desse laço até que a função convirja ou que o número máximo de iterações, que no caso aqui são valor bem alto, 10.000, né? Seja alcançado. Então, essa função está pronta, o algoritmo descendente está implementado. Vamos rodar. Isso aqui, lembrando que isso aqui é para um caso específico. Olha, observe que as derivadas são dθ, dθ. O θ a gente já tem que é sempre 2 valores. Então, isso aqui já está muito amarrado para o nosso problema bidimensional. Ou seja, isso aqui pode ser usado para qualquer função no plano, né? Então, no espaço, aí nós teremos que mudar um pouquinho essa fórmula aqui, mas vamos lá. No plano, então vamos executar isso aqui. A gente vai ver. Já foi executado, já saiu aqui o resultado. Todos esses resultados aqui são as impressões. Primeira iteração, isso aqui os valores que ele vai calculando de y, aliás de x, aqui é o x, o valor de y, né, e o valor de z, que é o custo, né? Aqui estão os valores das derivadas numéricas. E ele vai imprimindo interação por interação. Todas elas eu mandei imprimir aqui justamente para a gente acompanhar o funcionamento do algoritmo. Né? Aí não precisava imprimir. Agora precisava que a gente fez o resultado final. Olha aqui o resultado final. O resultado final foi verdade, deu certo. Em 3.000 iterações. E o valor 1.49, quase 1.5, que é aquele valor que a gente vai obter analiticamente. Menos 3.5, um pouquinho acima do valor que a gente já obteve na analítica. Então, o algoritmo funcionou corretamente, deu os resultados corretos, e nós implementamos de uma outra forma o valor do gradiente descendente. Se a gente for pegar aqui, esses valores, e olhar lá nos slides, vai ver que esses valores estão correspondentes.
Bom, então vamos plotar isso aqui de novo, né, que é só para plotar os pontos, os 3 pontos e a reta de regressão. Aqui. Está aqui os nossos 3 pontos, 10, 15, 20, 19 e 30, 45. E aqui a gente tem a nossa reta de regressão calculada agora pelo gradiente descendente. A outra reta tinha sido calculada analiticamente, né? Pelo método analítico. Vamos ver aqui o efeito do valor da constante alfa sobre o número de iterações. Aqui eu coloquei um conjunto de valores variando de 0.001 até 0.0045. Tem aqui 10 valores. Então isso aqui é minha taxa o alfa, né? As iterações eu vou calcular depois. Vou colocar isso tudo numa matriz e vou plotar. Aqui eu estou usando o plot express px. O x vai ser as taxas, o y vai ser as iterações. E vamos rodar aqui. Vamos ver o que vai aparecer aí. Bem, sabe que isso aqui é típico, né? Então existe uma faixa de alfa que é convergente, ou seja, o alfa entre certos valores, existe um valor mínimo de convergência e existe um valor máximo de convergência. Isso aqui é tudo vezes 10 a menos 3, né? Então, abaixo desse valor, ele não converge. Acima desse valor, ele também não converge. Na faixa de alfa que é convergente, que a solução converge, ele vai caindo, de acordo com o valor de alfa, vai caindo o número de iterações. Então eu tenho aqui o número de iterações. Quanto maior o alfa, menor o número de iterações, dentro da faixa convergente. Se eu baixar o alfa, se eu aumentar o alfa, né, para fora da faixa, aí ele vai explodir o número de iterações. Então, cuidado com o alfa, você tem que descobrir, né, qual é a faixa de valores de alfa em que esse valor é convergente. Então, nesse caso aqui, até um pouco mais do que os valores que nós... Até talvez um pouco mais do que esse valor aqui, nós pudéssemos ainda ter um valor convergente. Lembre-se que isso aqui ele foi para o próximo valor, porque ele já tentou um valor aqui que deu muito alto. Então nós temos aqui um valor máximo dentro dessa faixa aqui. Dá quanto? 4.1 vezes 10 a menos 3. Então seria 0,0041. Então 0,0041 seria o alfa que daria o resultado mais rápido, mas acima disso ele já não dá mais resultados. Então nós podemos otimizar também o alfa. Então existem pacotes de machine learning, como o sklearn, por exemplo, que otimizam parâmetros de otimização. Então você pode otimizar os próprios parâmetros para seus modelos, fazendo cálculos dessa natureza. Bom, agora vamos falar sobre uma coisa interessante, que é, a gente viu que a gente detecta um modelo, calcula os parâmetros do modelo, os parâmetros da equação, né, que são os parâmetros do modelo, e aí ele está funcionando e a gente pode usar isso aí para calcular os novos valores, fazer previsões. Agora, será que eles são bons mesmo? Será que esses valores não são o melhor que a gente pode obter? Será que eles não poderiam, a gente não poderia melhorar ainda mais esse modelo, né? Bom, vamos ver aqui, ó. Então, vamos pegar aqui um conjunto de pontos. Aqui os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, x, y, qualquer aqui, 3, 4, 7, 1, 2, blá, 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 blá. Vamos plotar isso aqui. Está aqui os nossos valores plotados. Ficou muito ajustado aqui, né? Nós vamos pegar esse conjunto de valores aqui, cx e cy, vamos dividir eles em dois conjuntos. Vamos pegar aqui o conjunto até o elemento 7,
ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses elementos aqui até o 7. E vamos chamar ele de conjunto de treinamento. E vamos utilizá-los para construir a regressão. Depois vamos pegar esses outros que sobraram aqui e vamos chamar um dele para teste. Nós vamos testar nossa reta usando esses 3 valores. Então vamos ver se isso funciona. Então nós vamos aqui, nós construímos aqui a função minimizar. Quando vamos executar a função minimizar, nós passamos para ela o tr, xytr, xtr, xtr, que são esses aqui, ó. Né? ytr e ytr. E nós passamos para eles e nós calculamos os resultados e calculamos aqui um valor qualquer usando os tetas que foram obtidos aqui nessa regressão, que deu essa curva aqui. Então essa curva aqui foi obtida com uma parte desses pontos, que foram esses pontos. Né? Até aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esses pontos. Os outros pontos não foram utilizados para cálculo do coeficiente dessa reta aqui. Agora sim, nós podemos calcular o erro. Esse erro vai ser calculado o erro para os pontos que não entraram na construção da reta. Então nós chamamos isso de conjunto de teste. Nós fizemos o cálculo do y de teste. Está aqui y de teste. É o θ vezes o conjunto de x de teste mais o θ1. E calculamos os valores correspondentes ao y de teste, que são esses aqui. Agora, o que acontece? Vamos calcular o erro quadrático. Calculamos o erro quadrático para o conjunto de teste, obtivemos. Aliás, desculpa. Calcular tudo aqui. Pronto. O erro quadrático médio foi 18,4. Então, tudo bem, esse é o erro que nós temos. Agora vamos remover alguns pontos. Vamos pegar um novo conjunto de pontos. Ao invés de pegar uns 7 pontos, vamos pegar apenas 3 pontos. Vamos tirar. Nós tínhamos antes usado esses 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E agora nós vamos usar apenas esses 3 primeiros pontos aqui. E vamos ver o que acontece. Vamos remover alguns pontos. Está aí o nosso conjunto de treinamento. Vamos re-executar a regressão linear. Vou obter sucesso. E vamos imprimir essa nova regressão e a regressão antiga, as duas juntas. Uma usando 7 pontos e a outra usando apenas 3 pontos. Então nós observamos aqui que aqui usa 7 pontos, essa regra vermelha aqui. E aqui usa apenas 3 pontos, essa reta verde aqui. Ora, a reta verde está mais próxima dos pontos do que a reta vermelha, não está? Isso pode ser visto numericamente se a gente calcular o erro do conjunto de teste. Então vamos ver aqui o erro do conjunto de teste para a reta verde. Fizemos aqui, quadrado e tal. E o erro foi muito pequeno. Então nós dizemos que a reta verde generaliza melhor do que a reta vermelha, porque ela obtém um erro muito menor. E o que houve? Então, eu tirei alguns elementos e a reta melhorou? Foi exatamente isso. Nós dizemos que nosso modelo estava super adaptado. Na tentativa de se adaptar a todos os pontos, nós criamos um modelo que não generaliza bem. Quando nós tiramos alguns pontos, que estão, digamos assim, pontos fora da reta, que seriam os nossos outliers, né? Então aqui são pontos fora da reta, pontos que estão perturbando, são pontos ruidosos que estão perturbando o nosso ambiente. Ao serem removidos, na verdade não removemos só esses dois, removemos esses dois mais o restante dos pontos, né? Um monte de pontos. Nós encontramos 3 pontos que criaram um modelo para a gente que generaliza bem melhor do que o anterior. Então uma dica para a gente é que quase todos os experimentos de machine learning acabam assim. Quando você tem o seu conjunto inteiro de dados, ele cria um overfitting em relação àqueles dados. E aí
seu modelo não generaliza bem. Então você tem que escolher alguns elementos para remover, se essa for a sua estratégia de correção do sistema. Essas estratégias de correção do sistema são chamadas de regularização. Então, a regularização é necessária para que você possa corrigir o seu sistema de forma que ele generalize melhor do que o que você já obteve até agora. Então, na regressão linear ficou muito fácil ver isso, porque foi só remover alguns pontos e a gente verificar que ficou melhor. Bom, mas antes de entrarmos em detalhes sobre regularização, que vai ser o nosso próximo vídeo, vamos ver aqui como é que faz o gradiente descendente para ambientes multidimensionais. O que nós estamos querendo ver agora é uma coisa que é chamada por aí, pode ser chamada por aí, de regressão linear multivariada. Já é análise muitas variáveis, né, assim. Na realidade são vários atributos. Então, imagine que você vai comprar uma casa, está querendo saber uma lei ou uma função que determina o preço das casas na sua cidade. E você, olhando os jornais, você viu que uma casa de 3 quartos foi vendida recentemente, é uma casa duplex. Ela tinha um ano de construção, então ela foi vendida por R$0,600 mil, né? Uma outra casa de 210 metros quadrados, com 4 quartos, mais apenas um piso, é uma casa plana, com idade de 5 anos, foi vendida por R$700 mil. E aí você vai pegando valores. Uma casa de 380 metros quadrados foi vendida por R$1 milhão. Uma casa de 400 foi vendida por R$1 milhão. Também, agora mudando aqui a idade, o piso, o peso, etc. Essa série de fatores aí que mudam. Então eu coloquei só valores numéricos, logicamente que a localização, o bairro e tal. Mas como localização e bairro não são valores numéricos, não dá para entrar na regressão. Embora sim, a gente possa transformar os numéricos. Mas para facilitar a nossa vida aqui, não vamos complicar demais. Vamos usar somente esses valores numéricos. Vamos lá, então. Como é que a gente faz isso? Então isso é uma regressão linear. Né? Nós podemos fazer aquele método analítico, é só criar as matrizes e aplicar. Mas vamos dar uma estudadinha aqui como é que é a modelagem disso. Primeira coisa nós já vimos que a equação de saída y, né? Ela é função dos dados parâmetros, os tetas, né? Então vai ser um teta 0, teta 1, teta 2. Né? E os x, x1, x2, xn. Esses x aqui são os nossos atributos. Então o número de quartos, né? a área, né? Então cada x desse representa uma variável. Então as variáveis são os atributos, ou também as chamadas features, né? Bom, então nós temos a nossa equação. Eu chamei aqui de hiperplano, né? Na realidade, como são muitas, é uma superfície, né? Como são muitas dimensões, então isso aqui é uma matriz, um vetor do espaço n-dimensional. Se nós colocarmos isso no desenho matricial, nós vamos ter que vai ser algo assim, tipo o θ, seus parâmetros, o x, os vasos de entrada, com 1. Nós poderíamos colocar aqui de duas formas esse 1 aqui. Nós poderíamos colocar, porque tem uma hora que o θ, se você olhar na equação, ele não tem x, né? Mas nós poderíamos também pensar, idealizar isso, e aí com as consequentes fórmulas, considerar que isso aqui seria θ 0 vezes x0, desde que o x0 fosse sempre igual a 1. Então nós poderíamos colocar o 1, aqui seria exatamente o x0. E com isso evitaria a gente ter que ter aquelas matrizes de 1, né? x0. Então nós passaremos tudo a ter matriz θ igual a x, y, né? Então aqui seria o x0. Então acabou o nosso problema de 1 aqui. E a nossa fórmula fica
y igual a θx. Como eu não posso multiplicar, não é uma multiplicação assim, né? Uma multiplicação direta, né? Não é uma multiplicação direta, então eu tenho que usar o transposto aqui, que vai ser o θ na horizontal, θ1, θ2, θ3, né? θ1, θ2 e assim por diante, vezes o x na vertical. Então é por isso que o x, é por isso que temos esse θ aqui. Então isso é a nossa equação mais geral possível para o nosso problema de regressão linear, o nosso problema de y igual a f de x quando essa função é uma função linear. Então isso aqui engloba qualquer espaço, seja desde o unidimensional, a reta, até o multidimensional, que não pode ser representado graficamente. Não tem representação gráfica, mas a fórmula é essa mesma. Agora, qual é a fórmula do gradiente descendente? Então nós já vimos. A fórmula do gradiente descendente é essa aqui. É um laço, né, na realidade. Significa repita até convergir o quê? O próximo θ é o θ anterior menos alfa. Agora aqui é o dj dθ. Só que o dj dθ, se for uma variável só, é uma derivada simples. Mas como é uma variável multidimensional, então nós temos aqui um gradiente, que formaria, se for uma matriz jacobiana aqui, né? Uma matriz de gradiente. dθ d1, dθ d2, dj dθ1, né? dj dθ2. Esse d aqui é um d parcial aqui, né? E assim por diante. Então isso aqui é um gradiente transposto, que é muitas vezes chamado também de matriz jacobiana, né? Alguma coisa assim. Então nós temos aqui a nova fórmula, que é a fórmula do gradiente descendente para qualquer dimensão. Está aqui o desenho que eu fiz aqui do nosso gradiente, aqui, o vetor gradiente, que seria o gradiente transposto, né, que seria isso aqui. O vetor gradiente seria o vetor df dx, df dy, dz, quando está transposto aqui na forma de uma matriz, é chamado de jacobiano. Mas isso é um detalhe da matemática, a gente não precisa nem saber disso para usar. Essa borracha aqui não aparece. Bom, então nós temos aqui uma matriz componente. E o j, nossa função de custo ainda é a mesma, é aquela velha função que nós estamos acostumados a utilizar. É uma função quadrática do erro quadrado. Isso nos ajuda muito porque com isso nós temos certeza que ela é uma função convexa. Portanto, ela tem um mínimo e é isso que a gente quer, minimizar essa função. Então até agora está tudo igual ao que a gente já viu. Importante, existe uma propriedade do produto de duas matrizes, está transposta vezes a própria matriz, que é, se eu multiplico z transposto vezes z, matriz qualquer, o resultado desse produto aqui é o somatório em i de zi ao quadrado, né? Ou seja, cada um dos elementos da matriz ao quadrado. Isso aqui é muito interessante. A propriedade que você pode deduzir se você fizer as contas. Então, se você acreditar ou não acreditar, faça as contas. Se você acreditar, vamos em frente. Bom, então vamos chamar esse pedaço aqui da matriz de custo. Vamos olhar aqui para a matriz de custo. E vamos chamar esse pedaço aqui, esse pedacinho aqui, vamos nos ater a ele. Vamos chamar ele de soma dos quadrados. Então, vai ser o y menos y ao quadrado de 1 a n. Vamos chamar isso aqui de SS.
Nada a ver com a SS nazista aí, né? Nada de nazismo aqui. Então esse aqui é SS. Ora, se essa propriedade aqui existe, então isso aqui pode ser escrito dessa forma. É a forma matricial de mostrar essa parte da equação. Onde o y aqui é um vetor, né? É o meu vetor. Esse y aqui é esse y aqui. O meu vetor, né? Dos valores que eu já tenho. Aqui eu inverti um pouco a ordem do que a gente está acostumado a usar. Eu estava colocando o y chapéu antes do y bar, mas aqui foi invertido, o resultado é o mesmo. Apenas simplifica alguns. Se botar nessa ordem aqui, vai simplificar as coisas para a gente aqui na frente. Então, y menos y, a menos b ao quadrado é a mesma coisa de b menos a ao quadrado. Bom, então, tudo bem. Vamos em frente aqui. Temos uma fórmula. Que fórmula é essa? Y menos... Que xθ é esse aqui? Xθ é o y previsto, né? A nossa equação é xθ. Então, o y previsto vai ser o xθ. Então, y menos y previsto transposto vezes y menos y, essas aqui são duas matrizes, vai dar a soma dos quadrados. A média das... Seria a média da... Não é a média, é a soma dos quadrados, somente a soma. Então, imagine que você tem dados hipotéticos, né? Dados hipotéticos são, por exemplo, x, esse é o valor de venda da sua casa. Aliás, o y seria os valores de venda da sua casa, né? Imagine que os y são os valores de venda. O x seria aqui o número de quartos, quadrados, aqui está a matriz. O m, ela varia nessa direção aqui, ela varia com m. O m é o número de atributos, o número de variáveis que você vai utilizar, que é o número de colunas da matriz. E ela tem também um n, para cá, número de linhas, que é exatamente o número de linhas da sua tabela, o número de exemplos que você tem disponível. E aqui é o θ. Bom, aqui são dados genéricos. Então você já sabe que y é igual a θx, ou x θ, né? Bom, se eu quiser calcular, já tendo isso pronto, se eu quiser calcular o erro, isso aqui, né? Y menos θ, que é essa parte aqui da equação, y menos xθ. Aliás, y menos xθ é a mesma coisa, né? Tanto faz, isso aqui são a mesma coisa. Então, como é que eu calculo y menos xθ? Bom, isso é uma matriz, né? É uma matriz que tem essa forma aqui, ó. Para o elemento y1, y2, y3, mas é y1 menos o somatório de x e j vezes θj, então, y2 é o somatório de x2j vezes θj, yn é o somatório de j1m vezes θj. Então, eu tenho aqui a fórmula geral do cálculo dessa matriz aqui de diferenças. Ora, então, o produto disso aqui, que nada mais é do que y menos xθ, o módulo disso aqui ao quadrado, pode ser obtido também dessa fórmula aqui. O somatório para cada y, né? Ou seja, para cada y, o somatório disso aqui, eu subtraio isso aqui. Então isso aqui é essa mesma fórmula aqui, só escrita de outro jeito, né? Certo. Então essa fórmula aqui, isso aqui na realidade é essa fórmula aqui vezes ela mesma, né? Você transporta vezes ela mesma. Então você pode ter que perder algum tempo para entender essa fórmula e refletir bem sobre ela. Você pode ter que perder algum tempo aí entendendo, mas o importante é que você acabe chegando a essa fórmulazinha aqui. Mas não parou por aqui não, vamos em frente, né? Agora a gente quer saber a derivada daquela fórmula, né? Que é a função do y aqui do SS. S é só a soma, né? Nós queremos a derivada do SS em relação ao θ. Ora, mas a derivada é a derivada de fora vezes a derivada de dentro, regra da cadeia. Então a derivada de uma função quadrática vezes a derivada do interior da função. O 2 cai, o 2 desce, né?
2 vezes o somatório vezes isso aqui, vezes a derivada aqui dentro. Mas a derivada aqui de dentro, como é em relação ao θk, só tem uma variável multiplicando θk aqui, que é o x. X e k. O x e k, em qualquer dos valores do somatório aqui, vai ter um parâmetro só, um valor só, que é o x e k, que multiplica o θ e k. Então, o resto tudo, como a variável é parcial, a derivada é parcial, o resto tudo é considerado constante, sobra apenas o x e k. Então, veja, x e k vezes isso aqui. Essa aqui é uma outra forma de colocar aquela mesma variável que a gente viu lá no slide anterior, bem atrás. Então, nós temos aqui a fórmula do SS parcial em relação ao k qualquer. Então, a nosso gradiente, que é isso aqui tudinho, vai ser o conjunto desses valores aqui. Vamos em frente. Então, o nosso gradiente é uma matriz dessa forma aqui, ó. Menos 2 somatório não sei de que, menos 2 somatório não sei de que. Eu posso tirar esse menos 2 para fora. Esse menos 2 aqui eu posso colocar fora da matriz. Aí vai ser menos 2 vezes o... Opa, aqui tem um errinho, né? Não existe esse menos 2 aqui porque já está fora. Então, tirando esse menos 2 aqui, colocando para fora, a gente vai chegar ao final, que é o gradiente, vai ser o menos 2, xt, y, menos y barra. Que é também, como ele é negativo aqui, então eu posso inverter esses dois aqui, né? E aí eu tenho a fórmula positiva. 2xt, x é θ menos y. E finalmente a nossa função completa, que é a nossa função é j, é o gradiente aplicado ao j. Então quem era o que estava faltando na nossa função? Estava faltando 1 sobre 2m. Então 1 sobre 2m vezes o SS. Então, aplicando esse 1 sobre 2m, está aqui a função, 1 sobre 2m SS, aplicando ao WSS, ao NablaSS, nós temos que o NablaJ vai ser isso aqui. Pronto. Então, se eu tenho o NablaJ, então eu tenho que a atualização do θ vai se dar pelo menos alfa sobre m, alfa é a nossa constante, a nossa velha constante alfa conhecida, vezes o NablaJ, que é o NablaJ, xt, xθ menos y. Bom, então nós temos aqui, vou apagar aqui para diminuir a poluição, nós temos aqui a nossa fórmula geral do gradiente descendente multidimensional. Né? Então pronto, aqui calculamos. Basta que a gente pegue essas matrizes e aplique lá na nosso vetor. Isso simplifica até a nossa fórmula. Vamos lá ao código. Então eu já tenho digitado aqui o nosso dataset das casas. É uma matriz que está aqui os valores de x, 140, 321, 210, 4, ou seja, 140 de metro quadrado, 3 quartos, 2 pisos e assim por diante. Um ano, 210 metros quadrados, 4 quartos, um piso, 5 anos, e assim por diante. Está aqui os nossos x. Nossos y, que é o preço da casa, está em milhões de reais. Então, a primeira casa é 0,6 milhões de reais, 600 mil, 700 mil, 1 milhão e 200, 1 milhão. Então, nossas variáveis, nosso dataset está definido. A gente pode olhar aqui a matriz, são matriz 4 por 1 do y, né, que é o valor de venda, e assim por diante. Então, vamos lá. Olha como o nosso algoritmo é simples, né? O algoritmo do gradiente descendente é um algoritmo extremamente simples de implementar. Então, nós recebemos o x, o y, né? O alfa, o valor em alfa inicial nesse caso é bem pequeno, o número máximo de iterações, nesse caso aqui é 20 mil, coloquei um valor alto, né? Supõe-se que como nós estamos otimizando duas variáveis, ou mais, né? Que é uma matriz de variáveis, né?
Então nós estamos otimizando, aliás, muito mais, porque nós temos aí 4 colunas, né? X número de quartos, área. Então são pelo menos 4 tetas, né? Seria uma matriz pelo menos com 4 tetas, no mínimo. Então vamos em frente. Calculamos aqui o N, que é o número de linhas, o M é o número de colunas, o número de atributos. Nesse caso aqui a gente não precisa se preocupar com 1, porque nós consideramos aquela questão do X, né? Então nesse modelo aqui o X, se tiver valores independentes, ou seja, para qual é um valor independente? Seria um coeficiente linear, né? O coeficiente linear ocorre quando todos os valores são zero. Então, para começar, no nosso dataset não tem esse valor. Não existe uma casa que tenha área zero, tamanho de quarto zero, idade zero, e o valor no final, o preço seja alguma coisa. Então, não existe uma casa inexistente com algum preço. Não faz sentido isso. Então, nós não temos um coeficiente linear, né? Digamos assim. Então, a nossa equação vira y igual a x. Então, nos problemas de machine learning não existe esse coeficiente linear. Mas, se existisse, estaria embutido nos próprios valores do x aqui. Então, x seria 1. Estou dizendo, nos problemas de machine learning não existe, mas existe na realidade. Então, a equação ela embute isso também, caso você trabalhe com funções que têm coeficientes lineares. Então, o coeficiente linear, por exemplo, no plano tridimensional existe sim, claro. Existe um momento em que o x é 0 e y é 0, mas o z é alguma coisa. Então sempre vai existir esse problema, onde nos problemas geométricos existe o coeficiente linear. Já nos problemas específicos de machine learning é que não, realmente esse coeficiente linear não faz sentido. Mas aqui, se ele existisse, ele seria embutido na própria matriz. Então uma coluna seria destinada a tratar esses valores e eles seriam calculados normalmente como qualquer outro valor. Então, nossa equação foi bastante simplificada. Nosso trabalho fica bastante simplificado quando há uma simples questão de produto e matriz. Então, como é que funciona o gradiente descendente? Primeiro eu calculo o número de linhas da matriz, o número de colunas da matriz, do x, né? Crio um conjunto de valores iniciais para θ, no caso aqui, zeros. Observe que o θ vai ser uma matriz coluna. Então, o shape dele vai ser m por 1. A função de m vai ser o número de atributos. Por que m por 1? Porque ele vai ser multiplicado para a matriz n por m, que é a matriz do x. Então, se o x é n por m, o θ vai ser m por 1, cujo resultado y vai ser de n por 1 também. Então, os novos y que eu coloquei aqui, os resultados que eu vou calcular, é o y chapéu. Botei em y aqui, mas podia ter botado em y chapéu. Eu vou começar com zeros, e o shape dele vai ser n por 1. Então, essa forma aqui do NumPy criar uma matriz de zeros, np zeros do shape, ou seja, da matriz m por 1 de zeros. O ny é uma matriz n por 1 de zeros, matriz coluna. E o y vai ser uma matriz que ele será n por 1, né, também, mas para não me preocupar com isso, com o valor de n, eu coloquei menos 1 por 1. Quando eu coloco menos 1 aqui no NumPy, ele me diz automaticamente que não interessa qual é o n, mas que a coluna desse lado aqui é 1. Então vai ser uma matriz coluna. Então, na realidade, eu defini 3 matrizes colunas. Uma matriz de θ, uma matriz de novos y e a matriz dos y anteriores. Esse y anterior é recebido aqui, né, como argumento. O x e o y é recebido, o x é recebido, o x e o y é recebido, mas o x deixa como está, eu vou usar ele do jeito que recebeu. O y eu vou transformar na matriz coluna. E pronto. Então, como é que é o meu algoritmo do gradiente descendente? Nada mais é do que um monte de produtos de matrizes, né? Que nesse caso também são os produtos escalares, que nesse caso também são chamados de produto interno. Então são 3 sinônimos para a mesma coisa que nós vamos fazer aqui, que é implementado no NumPy de 2 formas, ou o matmult, que a gente usou em algumas vezes, ou então o np.dot. Então vamos usar aqui o np.dot. Então a matriz de x por θ dá o y. Y é simples x por θ. Então, nossos novos y. Agora, qual é o erro? O erro vai ser ny menos y. Né? E como vai ser os nossos gradientes? Aqui eu botei todos o nosso nabla gradiente, nada sobre m, já dividi por n aqui, né? Então fica, é o produto escalar de x
a transporte de x vezes as diferenças, dividido por n para poder evitar algum cálculo adicional lá embaixo. Então, dividir por n porque na fórmula geral da atualização dos tetas, os gradientes são divididos por n, que é exatamente o número de linhas, o número de exemplos. Então, o novo teta vai ser o teta anterior, observe que isso aqui é uma matriz, menos alfa vezes os gradientes. Os gradientes que é aquela matriz jacobiana lá que a gente falou lá. Bom, então a gente tem aí a atualização dos tetas. Pronto, esse é o simplíssimo algoritmo de gradiente descendente multidimensional. Agora, por que ele é tão simples? Ele é tão simples aqui porque a gente teve uma grande ajuda do NumPy. O que o NumPy fez e ajudou a gente aqui? Primeiro ele implementou o produto de duas matrizes aqui, x e θ. Depois ele implementou a transposição de uma matriz aqui, outro produto de matrizes, certo? E aí foi basicamente isso. Então ele foi capaz o fato de ele fazer os produtos de matrizes para a gente simplificou bastante a nossa vida. E a gente retorna o θ, que é o valor já convergido. Aqui eu simplifiquei também esse algoritmo em relação ao anterior, porque eu não fiz o teste da convergência. Então eu mando ele rodar e acabou. O resultado que vier lá é o que eu vou pegar. Eu sei que esse algoritmo é convergente. Por que eu sei que ele é convergente? Porque ele implementa ele calcula os gradientes em cima de uma função quadrática. Então, como essa função quadrática é convexa, e quadrática por consequentemente convexa, então há uma garantia de que esse algoritmo é convergente. Se esse algoritmo é convergente, né, então eu não preciso me preocupar com o teste de convergência. Basta que eu diga que eu quero 20 mil iterações e com certeza ele vai me dar esses. Eu posso variar o número de iterações e verificar o erro que eu estou obtendo. Se eu variar o número de iterações e o erro for muito grande de um para o outro, eu posso aumentar o número de iterações até um valor que eu acho que é razoável. Né? Senão eu mantenho como está. Então, rodamos o nosso gradiente descendente, criando a nossa função. E agora é só fazer as previsões. Então vamos pegar aqui para as casas. Então vamos calcular os tetas para o nosso modelo de casas. E vamos ver qual foi o valor previsto. Então os valores previstos eram 0,14 para a casa cujo valor era 0,6. Então ele errou um pouquinho aqui, né? É o erro do modelo, né? Para 0,7 ele deu 0,6, também não está muito longe. Para 1 ele deu 1,1, 1,2 ele deu 1,1 e para 1,18 ele deu 1,0. Então ele erra, obviamente que o algoritmo erra. Esses valores são impossíveis de ser obtidos diretamente, a partir da inferência do algoritmo. Mas se ele não dá valores bem próximos, vamos ver qual foi o erro médio dele. O erro médio quadrático foi 0,019. Esse aqui é o erro do nosso modelo. Bom, então aprendemos aqui rapidamente como fazer regressão linear em cima de um ambiente multivariado. Bom, vamos ver aqui a nossa velha função da célula do macaco, se vocês se lembram dela. Vamos fazer uma regressão multivariada em cima dela. Então vamos primeiro calcular, criar um grid, um mesh grid que ele chama que o Py precisa para plotar um desenho tridimensional, lembrem disso. Então vamos fazer um mesh grid, depois vocês podem dar uma estudada aí na documentação, o que realmente é um mesh grid. Vamos criar um mesh grid para o eixo x e eixo y, os valores vão variar de menos 10 até mais 10. Então criar esses são os eixos x e eixo y, de menos 10 até mais 10, variando aí de 1 em 1. Acho que vamos calcular a matriz de x. A matriz de x vai ser a composição do x1 e do x2. Então a matriz de x vai ser composição. Esse NPC faz isso pra gente. Eu poderia fazer um laço aqui como eu fiz da outra for e variando 1 e tal. Mas vou pegar um valor do x1, um valor do x2, colocar numa matriz, na primeira linha de uma matriz. Pego o segundo valor do x1, o segundo valor do x2, coloco na segunda linha da matriz. Pego o terceiro valor do x1, terceiro valor do x2, coloco na terceira linha da matriz. Então esse x vai ser a matriz x. Esse nome aqui, Ravel, quer dizer que se tiver alguma estrutura interna nesse x1 aqui, se for uma matriz, n por n, não sei o que, não importa. Ele vai virar uma lista aqui. Ele vai achatar o x1, seja lá como ele estiver, achata o x2, porque o mesh grid ele resulta numa matriz não é chata, não é plana, não é uma matriz 1 por 1.
N por 1 nem N por N. Então a matriz de mesh grid ele é diferente, né? Então aqui ele destrói o mesh grid que ele criou e cria uma lista de coordenadas. E coloca isso no XE. Bom, então ele vai fazer a função gradiente descendente aplicada ao XE e ao Y. O Y é o valor que eu obtive. Os valores de saída, né? Os valores de saída. Então, quem são os valores de saída? No caso, a nossa função célula do macaco é aquela equação da célula do macaco. X ao cubo, menos 3x ao quadrado. Não, é menos 3x vezes x x1 ao cubo, menos 3x1 vezes x2 ao quadrado. Daí a equação da célula do macaco. Aqui ele vai fazer criar um modelo, ou seja, os parâmetros para a regressão linear do gradiente dado a matriz X e dado os resultados do Y. E aí o θ será os meus argumentos da minha regressão linear multivariada. Eu calculo aqui, eu falei para vocês que o mesh grid ele me dá umas matrizes estranhas, né, que é as matrizes do grid. Então, para o shape dessa matriz, eu peguei aqui o shape dela para poder usar depois para impressão, para desenho do gráfico. Na verdade, o shape, como se o mesh grid é como se ele fizesse um plano por coordenada, que fizesse vários planos separados. E aí ele ajuda a plotar tridimensionalmente. Então vamos lá. Então eu calculei os shapes do grid e calculei o novo y. Né? Isso aqui eu não estou usando agora, mas vou usar daqui a pouco. Primeiro calculei o novo y, que é quem? É o produto do XE vezes o θ. Então o produto do XE vezes o θ é o quê? É o novo y, é o novo preço das casas, é a nova inferência que eu estou fazendo. Só que nesse caso eu estou fazendo aqui em cima dos valores dos x que eu vou usar para calcular a minha célula do macaco. Então esses novos valores estão em y. Para poder plotar, eu fiz um reshape no formato, coloquei no formato que o mesh grid exige. Tá aqui. Por isso que eu precisei calcular o formato do mesh grid. Aí pronto, tá tudo pronto. Eu tenho os novos y, que é o plano de regressão, um hiperplano de regressão. Eu tenho o y antigo, que é a minha célula do macaco, e tenho os x, que é o x1 e o x2 do meu mesh grid. Então ele manda ele plotar a primeira superfície, que é o y da célula do macaco, manda ele plotar a segunda superfície, que é o meu plano, hiperplano de regressão. Pronto. Né? Então eu vou plotar ao mesmo tempo o plano e a célula. Pronto. Tenho aqui a resposta. Está aqui o meu. Então eu tenho aqui nessa figura a minha superfície primeira, que é a célula do macaco, né, que é essa superfície aí meio estranha. E tenho o resultado da regressão linear, que é o plano de regressão, que passa por dentro da célula. Né? Está aqui nessa figura mais transparente aqui no meio. Então, foi assim que eu obtive essa figura da célula do macaco, com o plano de regressão. E os erros? Então, quantas iterações eu tive, quantos erros eu tenho, como é que funciona esse erro na questão do regressão? Vamos fazer aqui aquele mesmo experimento que a gente já fez no outro. Né? E observe aqui que a função, como é que ela acontece. À medida que eu vou aumentando o número de iterações, eu vou diminuindo o meu erro. Né? Isso para um alfa fixo. Então lembre-se bem, nesse caso aqui eu não estou mais olhando o alfa, eu já tenho um alfa que eu sei que é dentro da área convergente, o meu alfa, e jogo o alfa que eu escolhi aqui. Obviamente que eu errei a primeira vez. Então eu errei umas 2 ou 3 vezes até achar um alfa que me desse um valor que funcionava. Então eu achei aqui o alfa, um valor que funciona, que é 1 vezes 10 a menos 1,45. Então, e botei esse alfa funciona. Agora, com esse alfa, eu obtenho essa curva de iterações. Quanto mais 10 mil, 15 mil, vai aumentando o número de iterações, a partir de 15 mil aqui eu já tenho o valor de erro estabilizado. Então eu não preciso, se eu aumentar mais aqui não adianta, meu erro vai ser isso aqui. O que eu podia fazer aqui? Eu podia mudar o alfa, né? Para ver se eu arranjo uma curva onde eu posso diminuir esse número de iterações. Então, você vê se eu mudar esse alfa, mas é um experimento que
Fica aí para quem quiser fazer depois. Bom, agora vamos falar sobre regularização. Nós mostramos a regularização naquele vídeo anterior. Nós regularizamos a nossa regressão linear para a curva. E agora vamos ver como é que isso funciona para qualquer coisa. Mas vamos deixar isso para o próximo vídeo. Até mais.